Olá, meu nome é Roberto Vale e esta é a minha jornada pelos 22 arcanos do tarô. Digamos que é a colocação, a posição da carta não influencia a criatura, o tarô, mas a posição da carta vai influenciar o aspecto de interiorização da carta. Eu percebi que eu recebi o influxo da força, realmente eu fiz o trabalho alquímico, fiz o trabalho de colocar minha trabalho psíquico, o alquímico, e aí na prática, como eu estudei bastante isso durante o dia, eu recebi bem o influxo da carta da força e consegui, diferente dos outros anos onde eu fiz essa jornada, os 22 arcanos, eu tive uma presença oculta da justiça. E aí, é a faca de dois gumes, né? Ela corta dos dois lados. Tanto eu recebi justiça que me favoreceu, quanto eu sofri a justiça que favoreceu outras pessoas. E aí é onde entra a força. A força, ela me manteve no eixo. Eu vou falar primeiro do arcano, depois a gente fala do meu dia, né? O arcano, a força, é um arcano muito, 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 muito simbólico. Ele tem a simplicidade e tá tudo ali evidente e não tem nada ali tão fácil, né? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui então o arcano, a força. Então, ó, peraí, deixa eu colocar aqui, isso, o arcano aqui. Então, a gente pode olhar aqui embaixo, ó, tá vendo? Ela tem os 7 dedos. Algumas cartas vêm com 7, outras cartas vêm com 6, mas basicamente é o seguinte, porque a evolução ela é dividida assim: cada dedo nasce após um dia da eternidade. A gente está no 5º dia da criação. E como a gente não tem esse dedo desenvolvido, é porque o 5º dia não acabou ainda. Assim que esse dia acabar, a gente terá esse terceira parte do dedo desenvolvido. Ele já está em gestação aqui nessa parte da mão, né? Então essa parte, eu acredito muito provavelmente que essa parte vai ficar cada vez mais menor, e aí o nosso dedo vai crescer, né? Hoje a gente usa, por exemplo, eu uso determinados anéis para estabelecer pontos de força em determinados planetas que estão relacionados aos meus dedos. Então, cada anel tem um simbolismo, então você vai ter lá, por exemplo, eu preciso da força de Saturno num determinado planeta, e aí eu coloco um metal relacionado a Saturno naquele dedo referente àquele planeta, entendeu? E aí vai. Então, assim, vamos voltar aqui pro arcano. Arcano, Aí, como você tá vendo aqui, ó, tá vendo? O pé dela, ela tem todos os dedos. Eu acredito que sejam 7 dedos, né? Algumas pessoas dizem que são 6 para fazer aqui, né? O meia e meia, né? Que é o 6 do chapéu, tipo, ela coloca aqui assim, esse símbolo do infinito, né? O 6 do chapéu. Aí tem os 6 dentes da boca do cachorro, eu não sei se são 6, né? E os 6 dedos dos pés. E o símbolo 666 nada mais é do que a total cristalização do ser. E aí essa carta está dizendo o seguinte, aí a gente já parte para o segundo simbolismo, que é esse leão. O signo de leão aí, ele diz o seguinte pra gente, ele diz que, primeiro que essa carta é uma carta leonina, depois que assim, as nossas emoções é como o leão. Aonde está? Que órgão é relacionado ao leão? É o coração, né? A gente não é o leão de Judá, o Cristo, né? O Cristo está no coração. Então, o Anons Christus, né? Está aqui no nosso coração. Então, aqui é o leão.
né? O leão da nossa, o guardador da nossa alma, nossos desejos e instintos, já é mais corpo físico, é desejos e nossa forma de pensar concretamente, que é o invólucro da alma. E o nosso espírito fica na pituitária, né? E aí a distância de evolução para qualquer criatura é 23 centímetros, né? Então, assim, mas voltando aqui ao arcano. E aí, como é o nosso coração, e aí a singeleza, é uma senhora singela, né? Se a gente pegar e trazer os outros arcanos aqui, tirando o Crowler, todo mundo, a gente coloca aqui vários arcanos aqui, todo mundo, que todo mundo fez? Colocou, aí ó, tá vendo? Então o que todo mundo fez? Colocou uma virgem, uma mulher pura, uma mulher bem vestida, para simbolizar o espírito. E o Crowler não, o Crowler já vai para as cabeças, né? Como ele é comumente conhecido por fazer isso. Mas enfim, então o que é? É a nossa consciência, porque a gente ainda tá, esse arcano ainda é um dos arcanos relacionado à psique, né? O 11 é o último, né? Ele tá como 7 aqui, mas quando a gente vai estudar o Tarot de Marselha, ele é o 11, e o 11 é o último arcano relacionado à psique. Dali para frente é tudo espiritual e físico, então a gente fica ali e ainda é um arcano prático. As influências dos arcanos vão diminuindo, quanto mais físico é o arcano, mais interior ele influencia. Quanto mais espiritualizado, menos ele influencia no exterior da nossa vida. Mais exteriormente ele influencia na nossa vida. Enfim, esse arcano, ele então mostra que ela tem o domínio da boca do leão, ou seja, tem o arcano mitológico, que eu vou colocar o arcano mitológico aqui rapidinho, só para vocês verem, tá vendo? Esse é o arcano mitológico. E o arcano mitológico mostra o Hércules, né? Ele mata o leão ele mata o leão e assume a roupa dele. Então, assim, é uma pequena diferença aí do simbolismo. Mas, normalmente, esse arcano diz o seguinte: você não pode matar a sua parte animal. Você tem que trabalhar com ela, usar ela a seu favor. No caso do Hércules, ele acaba matando com a garra do próprio leão, né? E usando a roupa, ou a pele do leão como armadura. No fim, ele está fazendo a mesma coisa, só que ele matou. Que é um negócio que, assim, teoricamente não é o recomendável. Mas enfim, aí diz isso, que você tem que usar sem os seus instintos e seus desejos, você não vive. A sua alma só consegue trabalhar se você sente uma coisa, né? E aí, para você sentir, você precisa do desejo. E para o desejo ser ativado, você precisa do instinto, né? Ou da vontade. Como a gente ainda é muito criança, a gente não tem muita capacidade de, por exemplo, agora é o momento de rir, vou dar risada. Que falso isso, né? Mas é isso seria trabalhar com a vontade. A gente trabalha a partir do instinto. Então o instinto ele é manipulado, ele é acionado, e a partir daí ele trabalha, ele gera o desejo, e o desejo é o pedacinho da alma que a gente vai colocar lá. A gente também pode ver nesse arcano aqui que ela está usando o chapéu do infinito, o mesmo chapéu do arcano 1. E esse chapéu, e assim, a forma como ela usa é referente ao arcano número 1 lá, né? A gente vai pegar lá. Bom, e aí, se a gente for num aspecto mais filosófico, a gente começa a entender que a força, ela é amor, sutileza e perspicácia. A força, por quê? Porque está falando do amor, tá falando do amor no sentido de você ser forte através ser forte, mas não destruir, né? Você ter opinião, ter perseverança, mas não destruir seu oponente.
explicar como você pensa através do amor. Então, falando da sutileza, ó, percebe como ela coloca a mão bem suavemente aqui na boca do... Tá vendo? Ela usa assim, ela faz assim, ela não tá matando o leão. Inclusive tem arcanos que mostra ela abrindo com uma mão e acariciando com outra. E perspicácia. Porque assim, para você dominar um leão, meu amigo, você tem que ter muita perspicácia. O Gandhi, muita gente não gosta do Mahatma Gandhi, porque ele tinha várias esposas, depois por um monte de problemas dele lá e tudo. Mas assim, eu gosto do Gandhi. Acho ele um dos, acredito que ele seja uma das manifestações do Eterno na face da Terra. E o Gandhi falava sempre assim, a força não vem da capacidade física da pessoa, não vem da sua capacidade física. Ela vem da vontade inabalável. Ou seja, quando você é difícil, às vezes é muito difícil, você sabe que você está errado, você vai falar com uma pessoa, essa pessoa vai descascar com você, mas você vai lá e fala e segura a bronca, sem agredir, porque você sabe que você está errado. Demonstra a sua força. Então a pessoa vai te dar a bronca que ela quer dar, ela vai te aplicar o castigo que ela quer aplicar e você não pode discutir, né? Quem dera se eu tivesse estudado esse arcano quando eu era criança, né? Infelizmente você vai ser o papel da criança e aí vai ter outra pessoa que vai ser o papel do pai ou da mãe. E é esse momento que esse arcano está trazendo pra gente, né? É a carta mais dúbia, até na posição. Percebe que isso é muito legal, porque até a história, né, fez isso com o tarô, com essa carta, porque é uma das cartas mais dúbias que a gente tem no tarô. Até a posição dela é questionável, porque assim, a posição dela às vezes é 8, às vezes é 11, né? É a carta mais dúbia. E assim, assim, essa carta, ela pode ser assim, um copo de veneno em cima da mesa. Então a pessoa pega, traz para você um copo de veneno, põe em cima da mesa e fala assim, e a gente encara esse copo de veneno como uma provocação. Então, seria assim, você, entre a ação e a reação, existe um tempo. E é esse tempo que você tem que levar, que é o arcano da força. O cara chega e te agride. Olha, sei lá, você é feio, né? Quais são as possibilidades? Realmente eu sou feio mesmo, e ele tá falando uma verdade, e eu não vou agredir ele por conta disso. Não, eu não sou feio, eu sou belo, e não preciso, e assim, a opinião dele não me importa, porque se ele me acha feio, a única coisa que ele tem que fazer é se afastar de mim. Mas não, quando a gente recebe uma agressão, normalmente o que a gente quer fazer? Revidar. Ah, e você é babaca. Entende? A força é isso. Você recebeu a agressão, é esse período que você tem para você não ser reativo. A força vem trazer esse recado, não seja reativo, né? Ela é o grande arcano da não reação. Por isso que eu falei do Gandhi, porque o Gandhi falava da não reação. O Gandhi foi uma das pessoas que melhor trabalhou esse arcano pelo fato dele da não reação. Entende? Eu não tô falando para você se tornar um Cristo, tipo, batendo do lado direito e do lado esquerdo. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mesmo porque isso é uma coisa que não deve ser feita, né? A gente tem que dar o que a gente recebe. A gente ainda vive na era do olho por olho, dente por dente. Então a gente dá o que a gente recebe. Mas é lógico que materialmente falando não é assim que se aplica. Mas a regra espiritual é essa. E aí uma hora a gente conversa sobre isso. Então, quando você... Porque assim, essa carta ela se divide em duas palavras, né? Eu gosto sempre de deixar duas palavras, que é
a afirmação e a agressão. A afirmação no sentido de, tipo, de falar assim, a pessoa me agrediu. E eu consegui, nesse meio tempo entre a minha reação e a agressão recebida, ponderar qual seria a minha atitude diante daquele fato. E não só reagir, não ser só compulsivo, entende? E aí eu ponderar que ponto daquele fato eu vou trazer como lição para mim, porque tem uma lição aprendida, ninguém te agride gratuitamente, e se agrediu gratuitamente, tem a relação karma, né? E assim, então um ponto dessa agressão ela tem que ser trazida como lição. E até onde eu vou devolver essa agressão para a pessoa e a forma como eu vou devolver. Porque às vezes você precisa daquela agressão e a lição é enorme e aquilo está te fazendo um bem absurdo. E nossa, você tem que devolver um muito obrigado para a pessoa. Acredite se quiser. E esse arcano traz nessa simbologia um aspecto enorme, porque assim, se você souber trabalhar dessa forma, se a gente olhar o arcano alquímico, deixa eu abrir o arcano alquímico aqui, ó, se a gente olhar o arcano alquímico, a gente percebe que tem um sol em cima da cabeça da moça aqui, da virgem que está mantendo o leão, que tá, então assim, é a iluminação. Esse sol tanto é o infinito que vai fazer a correspondência, como é o sol que você se ilumina diante daquele acontecimento, que você não reagiu. Você teve postura e trabalhou aquele evento e não reagiu. Você teve uma ação pensada sobre o determinado ocorrido. E esse aspecto é um aspecto muito legal, porque se a gente for olhar mais profundamente, esse arcano, ele é um arcano que não está ligando o caminho do fogo ainda. Ele está fazendo a jornada de Júpiter a Vênus. Não é isso? É um arcano que faz a jornada de Júpiter a Vênus. Bom, segundo o que eu entendo. Então, assim, é amor e amor. Entende o porquê que é importante a gente entender a fundação dos mistérios, né? Algumas pessoas falam assim, é bobeira estudar Cabala quando você está falando de tarô, porque é um instrumento de prever o futuro. E a Cabala não tem isso. Eu acredito que não. Eu acredito que seja extremamente necessário a gente estudar a Cabala para a gente ter o fundamento carta a carta, né? Inclusive, o material alquímico é a semente de girassol, e a semente de girassol vem exatamente da junção, é tanto jupiteriana quanto venusiana. E tem mais, como ela é rajadinha, tem a influência de Iosete, e as duas estão ligadas a Iosete, ou seja, a gente está fazendo uma erva completa, uma semente completa, um material alquímico completo relacionado a isso. Bom, é isso. Muito obrigado. Continuamos aqui amanhã. Amanhã o arcano 9. E até mais. Tchau, tchau.